irmãos? Graça e paz a todos. Pela misericórdia e graça de Deus, estamos aqui mais uma vez na nossa aula de EBD. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Nas aulas anteriores, o irmão Adjaelso falou sobre a doutrina de Cristo. O irmão Gilbert falou sobre a doutrina de Deus. E ficou mais fácil para mim a doutrina do Espírito Santo. Você imagina, né, irmão? Como é difícil. Mas a gente vai lá, a gente vai falar, e eu quero agradecer os irmãos que estão todos aqui. É muito bom ver, na verdade, hoje tem um número maior de irmãos ainda aqui na aula. E aqueles que vão assistir em casa também. Vamos todos juntos aqui tentar entender um pouco sobre essa doutrina tão difícil, irmão. Vou dizer que não é fácil, não. Eu estou aqui, imagine você falar aqui, ó, você vê a figura do meu pai, do irmão Gerson, do irmão Silvio, da irmã Geralda, que tem muito mais tempo de cristão do que eu aqui. Que tem muito mais experiência com Deus do que eu. Então, assim, todos nós vamos aprender juntos. Aqui, eu e vocês, a gente vai falar, os irmãos têm a liberdade também de falar sobre o assunto, e vamos aprender todo mundo junto, tá? Aqui eu não tenho a verdade, aqui o irmão Adjaelso deu um material para que eu pudesse estudar, e dentro das minhas limitações, eu estudei, e a gente vai falar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero só ler um trecho aqui do material que foi dado, que diz que a importância da doutrina do Espírito Santo. Como é importante a gente aprender, doutrina significa ensino, né? Como é importante a gente aprender sobre o Espírito Santo. A gente vive nos tempos que, na verdade, a figura do Espírito Santo é uma figura muito, assim, como é que eu posso dizer? Muito deturpada no nosso meio hoje, em relação à igreja. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar. Em primeiro lugar, porque a gente também está na internet, a gente tem que tomar cuidado do que a gente vai falar para a gente não ofender aqueles irmãos que são diferentes de nós. Nós somos de uma igreja batista. Então, quer dizer, nós somos de igreja batista e a gente crê de uma forma. Nós temos irmãos pentecostais que crêem de uma forma diferente da nossa. O que a gente vai falar, inclusive, a gente só tem que tomar cuidado como que a gente vai falar para não ofender, porque existem irmãos sinceros que crêem diferente de nós. Então, vamos falar, mas sem ofender ninguém. Sem, na verdade, abusar da fé do nosso irmão. Amém? E aqui no material diz assim, a importância da doutrina do Espírito Santo. Há vários motivos pelos quais o estudo do Espírito Santo é especialmente significativo para nós. Um deles é que o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê. Nós só vamos conhecer Deus Pai e Deus Filho através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem é que nos revela? O Pai e o Filho. Quem é que nos ensina? Quem é aquele que no momento da nossa conversão, primeiro foi a ação de quem? Do Espírito Santo. Aqui ninguém se converteu por conta própria, posso ter certeza disso. Para você aceitar o apelo, para você chegar diante de Deus e reconhecer quem você é, quem nós somos, pecadores, foi através de quem? Do Espírito Santo. É Ele quem convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a ação do Espírito Santo, irmão, nós não estaríamos aqui hoje. Sem a ação do Espírito Santo, nós não seríamos cristãos. Teve que ver a ação de alguém, por isso que eu falo, a salvação, eu creio que a salvação, em primeiro lugar, parte de Deus. Eu não resolvi ser crente, irmão. O Senhor me chamou e, através do Espírito Santo, me convenceu de quem eu era e quem eu sou ainda, né? Porque eu estou num processo aí, até o final de santificação. E esse processo é através do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante a gente saber quem é o Espírito Santo de Deus. Como eu falei no começo, uma figura tão deturpada no nosso meio hoje. E a gente aqui nessas horinhas, nesses minutos que a gente vai ter aqui, a gente vai tentar entender um pouco. Porque a figura do Pai, irmão, geralmente a gente conhece. É muito fácil a gente saber, por exemplo, falar do Pai. Deus Pai. Porque nós temos aqui na Terra, nós temos um Pai. Todo mundo aqui nasceu e tem um Pai. Então, por exemplo, eu tenho o meu Pai. Então eu sei que o meu Pai me ama. Eu sei que o meu Pai, o irmão Jonal, ele vai fazer de tudo para que eu viva melhor, para que eu tenha, quando eu dependia mais dele, até hoje eu dependo dele, na verdade, né? Que eu moro na casa que é dele. Se não fosse ele, eu nem casa teria. Você vê o cuidado que um pai, eu estou falando um pai terreno aqui hoje, tem com a gente. Então, quer dizer, a gente vê a figura do Pai, do nosso Pai, então a gente pode imaginar a figura do Deus Pai. Claro que numa dimensão bem maior, né?
o Deus Pai, o Deus perfeito, o Deus Pai que é santo. Então, é fácil entender a figura do Deus Pai, porque nós temos a figura do nosso Pai aqui, então a gente é mais fácil compreender. O Deus Pai é desse jeito. Claro que numa proporção bem maior que isso. E também é fácil a gente compreender mais também a pessoa do Filho. Porque Jesus esteve na Terra. Jesus viveu aqui na Terra como homem. Então, é mais fácil compreender. Jesus teve toda a sua obra aqui. Jesus fez os milagres. Jesus fez o que fez. Jesus padeceu na cruz do Calvário como homem. Então, a figura do Filho, a gente vê em Jesus Cristo. Então, é mais fácil a gente compreender. Mas e as pessoas do Espírito Santo? Como é que a gente vai compreender? Quando a gente fala em Espírito, eu quando era criança, quando não era convertido ainda, mas quando se falava em Espírito, eu já tremia. A gente ficava já com medo, que a gente pensa no quê? O Espírito, a gente pensa num fantasma, né? Geralmente é isso. Inclusive tem até um texto aqui que diz que na Bíblia King James, na Bíblia do rei James, né, do século 17, que diz que a tradução para o Espírito Santo foi Holy Ghost. Ghost a gente sabe que é fantasma, né? Então, Holy Ghost era um fantasma santo. Você imagina, irmão? Aí o Espírito Santo foi traduzido como fantasma santo. Você imagina quanto isso na cabeça das pessoas não virou o que a gente tem de fantasma, a gente tem o quê? A gente acha que é um lençol branco em cima né, alguma coisa com lençol branco. Então é uma coisa que assusta, né? Então a gente tem que ver que o Espírito Santo não é isso. Primeiro lugar que nós temos que entender que o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é Deus. Né? O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele tem todas as qualidades, ele tem todo o atributo que Deus Pai e que o Deus Espírito Santo. Não tem um atributo que Deus Pai tem, que o Deus Filho tem e que o Espírito Santo não tenha. Todos os atributos Deus e Espírito Santo também tem. E nós vamos falar na onisciência do Espírito Santo, na onipresença do Espírito Santo. O irmão Gilbert aqui dando aula sobre a doutrina de Deus, passou por os atributos que são somente de Deus, tipo onisciência, onipresença e a onipotência, que ele não concede a nós. Alguém aqui é onipresente? Alguém pode estar aqui agora e pode estar em casa? Não, a gente está aqui pronto. Deus não, Deus está aqui, Deus está ali, Deus está em todo lugar. O Espírito Santo também. Então esses atributos que o irmão Gilbert falou aqui de Deus, também é do Espírito Santo. E nós devemos entender também o quê? Há muitas religiões que dizem que o Espírito Santo é uma força. Que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Nós sabemos, nós conhecemos religiões que creem nisso. Que o Espírito Santo é uma força. Outro diz que o Espírito Santo é uma energia. Que o Espírito Santo é um arrepio na costela, que é um arrepio que a gente sente aqui, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é uma fumaça. Que o Espírito Santo é tudo menos Deus. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não cair nessa doutrina falsa, irmão, porque nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Então, algo que falar que é contra isso é uma heresia, irmão. Nós como batistas, como o pastor sempre fala aqui, a gente crê que o Espírito Santo é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente tem que compreender, em primeiro lugar, disso tudo. Que o Espírito Santo é Deus. Então não vamos cair no engano de achar que é uma energia, que é algo que, como eu disse, é uma fumaça, é uma energia, sei lá, alguma coisa assim parecida. Não é. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele pode ser adorado, irmãos. O Espírito Santo é Deus e pode ser adorado. O irmão de Jael hoje não está aqui, infelizmente, porque eu ia pedir para ele, qualquer coisa que eu falasse de errado, até os irmãos também, de repente, irmão Mauro, fiquem à vontade, irmão, tá? Porque aqui a gente está no meu IBD, está online também, mas nós temos a liberdade de falar ou de discordar, ou de acrescentar algo mais, entendeu? Amém? Irmão Silvio, quer falar ou só está dando só amém? Pode falar, irmão. Irmão, pega o microfone para que todo mundo possa entender. Isso. Olha lá, irmão, o microfone. Interessante a gente observar, quando a gente lê a palavra de Deus, o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que nos fez também, e nos encheu de inteligência,
para a gente fazer também as coisas boas e ruins também, alerta a gente da seguinte maneira: contra o pai e contra o filho, Deus sabe que nós podemos pecar nisso, que nós podemos pecar. Mas contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão. Oh, aleluia, este não. Este, de forma alguma, nós podemos fazer isso. O crente, o pessoal do mundo, eles podem fazer, porque a destinação deles, me desculpe, viu, meu irmão, é para o inferno. E eu creio que o inferno existe, porque a palavra de Deus nos alerta para isso. Outra coisa também interessante, quando eu leio a palavra de Deus, eu observo o seguinte: o próprio Jesus, ele fala que existe 2 caminhos, não existe 3, 4, 5 ou 6, existe 2, eu escolhi um, e estou nele até hoje, e dou graças a Deus por isso, pela minha escolha, que o Espírito Santo de Deus, no dia que eu levantei a mão, foi ele que fez isso. Ir lá na frente e aceitar o meu Senhor como foi demorado, foi difícil, foi. É difícil, às vezes o irmão Tatajuba fala, é difícil a gente seguir Jesus, é difícil. Alguns irmãos podem não concordar. E eu observo bem isso aí. Mas é difícil. Uma coisa interessante também, quando eu leio a palavra de Deus, é que Deus fala o seguinte: quando no momento da criação, ele cria todas as coisas, e depois cria o homem. Ele fala para o homem assim: olha, dominai todas as coisas. Sede fecundo, dominai todas as coisas. Sede fecundo, dominai algumas coisas. Isso não está na minha cabeça. Está na minha cabeça é que Deus falou para o homem: dominai todas as coisas. Eu estou com o microfone na mão. Foi a inteligência de Deus que deu para o homem eu falar aqui. O irmão está fazendo a live aí nesse momento. Foi a inteligência de Deus que deu para o homem fazer isso aqui. Esse negócio que está acontecendo no mundo, eu não acredito que seja, desculpe, meu irmão, estou alongando muito, foi uma coisa da China. Alguns irmãos podem até acreditar, foi alguma coisa da China. Isso não está na minha cabeça. A gente lembra do Egito também, os irmãos também lembram. Hoje nós estamos próximos da vinda do Senhor. Eu tenho plena certeza disso, que Ele virá. E virá para acabar com todas essas coisas, essas pandemias de maldade que tem no Brasil, no mundo todo, para acabar com isso. Então, meus irmãos, eu tenho plena consciência disso, que a vinda do meu Senhor está próxima. Obrigado, viu, meu irmão? Amém, irmãos. Me desculpe, viu? Maranata, a hora vem, Senhor. É esse nosso anseio, né, irmão? É que o Senhor um dia virá nos buscar. Então, irmão, continuando aqui, falando sobre a doutrina da Trindade, aí o segundo ponto aqui, a segunda razão pelo qual o estudo do Espírito Santo é especialmente importante é que vivemos no período em que a obra do Espírito Santo é mais proeminente que a dos outros membros da Trindade. A obra do Pai foi mais notada no período do Antigo Testamento. Nós vemos mais, claro que a ação de Deus está em todos os períodos, mas nós vemos a ação de Deus mais no Antigo Testamento. O que Deus fez com o povo de Israel, o que Deus fez no começo da história, na criação. Então a gente vê mais a ação de Deus nisso. E a gente vê a ação do Filho, na verdade, nos 4 evangelhos, né? Nos 4 evangelhos que foi deixado para nós, e até a ascensão de Jesus, até Jesus ser assunto ao céu. Aí nós vemos a ação do Filho. E nós vemos a ação do Espírito Santo, a partir do momento assim, mais plena, assim, a partir do momento do dia de Pentecostes, de Atos 2 lá, na descida do Espírito Santo. Aí nós vemos a ação dele no dia de Pentecoste. A gente vê em Atos dos Apóstolos, né, que está lá registrado, o dia de Pentecoste. A gente vê nas epístolas, a gente vê na história, na história da igreja, e até hoje, a ação do Espírito Santo. Então, quando a gente estuda, na verdade, a doutrina do Espírito Santo, a gente está vendo
é o que está agindo hoje em nós. Como eu disse no começo, nós sabemos de toda a história, nós sabemos do plano de Deus, do trabalho de Cristo na obra da cruz, tudo através de quem? Do Espírito Santo de Deus, que em nós faz nós entender tudo isso, né, irmãos? E também está dizendo aqui também, ó, a terceira razão pela importância da doutrina do Espírito Santo é a cultura atual da experiência. Isso é uma coisa difícil, que a gente tem que falar. Porque muitas vezes a gente acha que tem igreja que tem mais Espírito Santo que nós. Irmãos, se tiver gente que vir no nosso culto aqui, você pode ter certeza. A pessoa vai achar que aqui não tem o Espírito Santo. A pessoa vai achar que aqui, nossa, como eu disse no começo da nossa aula aqui, a gente tem uma cuidado com o que a gente vai falar, né? Então, assim, tem gente que acha que o culto foi, mas o culto foi frio. O Espírito Santo não falou. Mas como pode dizer que o Espírito Santo não falou, irmão? Porque as pessoas estão acostumadas à manifestação do Espírito Santo, algo muito estranho. Eu mesmo já vi coisas, irmãos, que são totalmente estranhas. E que não tem nada, aquilo que geralmente as pessoas falam que é uma obra, que é um trabalho do Espírito Santo, e o Espírito Santo está bem longe daquilo tudo. Porque como nós dissemos no começo aqui, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é Deus. E Deus não é Deus de confusão. E tem lugares que a gente vê que é pura confusão, que a gente, na verdade, assim, infelizmente, a gente não entende nada. Eu já presenciei coisas que eu sei mais confuso do que como eu entrei. Então, quer dizer, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque tem igrejas que detêm o Espírito Santo. Tem igrejas que detêm o dia que o Espírito Santo vai agir. Então, segunda-feira, domingo aqui vai ser o dia do Espírito Santo. Irmão, quem somos nós para achar que aquele dia é o dia que o Espírito Santo vai agir? Quem somos nós para dizer que aquele dia vai ser o dia do milagre? Claro que a gente crê que Deus pode fazer milagre. Irmãos, aqui, todos nós, apesar de ser uma igreja batista, nós cremos, aqui nós somos continuistas, não somos? O nosso pastor é um continuista. A gente crê e a maioria dos irmãos são, a gente crê que o que Deus fez antes, Ele pode fazer agora. Deus pode curar? Pode curar da mesma forma que curou antigamente. Deus pode de repente, sei lá, não é sempre, irmão. Pode levantar o irmão para de repente falar com outro irmão. Assim, eu creio que Deus pode, se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Ele tem a liberdade de fazer isso. Mas isso é uma regra? Vai acontecer isso todo dia? Não vai, irmão, não vai acontecer todo dia. Então, se não aconteceu, e tem igreja, se não aconteceu isso, o Espírito Santo não agiu, o Espírito Santo não falou. O Espírito Santo, irmão, age através da Escritura, daquilo que foi escrito. Isso aqui, quem inspirou os autores foi o Espírito Santo de Deus. Então vamos basear nisso aqui. Se fugiu disso aqui, irmãos, é coisas do homem. É coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com essas experiências. Fala, irmão Gilbert. Nós fomos acostumados, ao longo do nosso tempo de cristãos, ao longo do evangelho que foi pregado no Brasil nos últimos 20, 30 anos, a gente foi acostumado a entender que a ação do Espírito Santo era só ações estranhas. Era falar em língua, essa era a ação do Espírito Santo. Era ter o dom de cura. Na realidade, o Espírito Santo ele atua na nossa vida em todo momento. A partir do momento que eu buscar, se eu estou lendo a palavra, se eu estou orando, se eu estou ouvindo uma pregação, se eu estou ouvindo louvor, e se eu der vazão ao Espírito Santo para agir através da minha vida. Eu não preciso falar em língua para o Espírito Santo agir. Eu não preciso pular. Ele pode fazer isso? Pode. Ele é o Espírito Santo, ele tem liberdade. Mas não há necessidade de falar em línguas ou de fazer uma manifestação estranha para ser uma ação do Espírito Santo. A partir do momento que eu olho para uma pessoa que está na rua e que eu tenho compaixão dela, já é a ação do Espírito Santo na minha vida. É Ele que está trabalhando no meu coração. Quando eu tenho misericórdia de alguém, quando eu faço missões, quando eu ajudo alguém, é a ação do Espírito Santo. Porque nós já vimos aqui que o ser humano, normalmente nós somos maus. O ser humano é pecador. A nossa natureza é caída, né, irmão? A nossa natureza é caída, nós somos pecadores. Então é o Espírito Santo na nossa vida que faz com que a gente tenha compaixão. Mesmo da pessoa que é um ladrão, é um assassino, não sei quem, ele é um pecador daquele do extremo. Quando eu tenho compaixão dessa pessoa, é a ação do Espírito Santo. Porque só através dele eu consigo não ver o pecado e enxergar o ser humano que está por trás. Então a ação do Espírito Santo não é só essa ação que apareceu lá em Pentecostes, que fez um grande barulho, que falaram em línguas, que tiveram vários dons lá, naquele momento. Não é só essa ação. O Espírito Santo atua na vida do cristão a todo momento. E é graças a Ele que nós estamos aqui hoje. Glória a Deus, é isso mesmo, irmão.
Porque é um engano, né? Na verdade, com todo respeito, a gente fala que essa movimentação toda. Claro que nós temos os nossos irmãos carismáticos que crêem nos dons e tudo, que para eles aquilo é a forma de culto, e amém, mas ele não pode exigir que isso seja para seja a mesma forma, né? Não é do mesmo jeito. Aqui, como nós dissemos aqui já antes, nós temos nossa liturgia, nós temos a nossa forma de culto. Tem dia que é um culto mais avivado. E nós temos um pastor que é avivado, louvado seja Deus, porque é um homem de Deus. Um homem de Deus que faz a igreja buscar, né? Um homem de Deus que trabalha com a libertação. Nós vemos aqui, irmãos, pessoas sendo libertas. Mas é todo domingo que tem isso? Como ele disse, isso não é uma regra, quer dizer, não vai ter todo dia a libertação. Quer dizer, para muitas pessoas, eu tenho muita dificuldade com isso, mas eu respeito. Respeito porque foi um dom que Deus deu para ele, não foi para mim. Se Deus deu para ele, ele usa. Se a gente vê resultado nisso, até eu questionei uma vez com ele, eu falei, pastor, mas, até no grupo do diácono, nós falamos esse dia assim, pastor, mas uma pessoa que está tanto tempo na igreja, como muitas vezes ela pode cair, sim, de repente, endemoniada, né? Eu falo assim, porque o crente não há lugar, se habita o Espírito Santo, irmão, não pode habitar outro espírito maligno, não tem como. Então, quer dizer, porque a gente tem que ver isso, né? Falar assim, as pessoas podem estar na igreja, pode estar na igreja. Está na igreja tem um monte de gente, mas que é realmente convertida, ou então está passando pelo processo de conversão, ainda vai, na verdade, ter um encontro com Deus. Mas uma pessoa que realmente é convertida, não tem como habitar outro espírito nela, não. O Espírito Santo já faz morada, então não há outro lugar para outro. Quer falar, irmã? A paz do Senhor, bom dia Amém. a todos. Antigamente, as pessoas rotulavam muito o agir do Espírito Santo com falar em línguas, né? Então, tem que ter essa separação, né? O dom de língua do Espírito Santo. Então, tem, sim, pessoas que rotulam que o agir do Espírito Santo é só quando está vindo esse manifestar de línguas sem cessar. E muitas pessoas acreditam que isso é o correto, porque eu acreditava, né? Então, depois que eu vim aprendendo, que eu vim estudando, que eu busquei, aí foi que eu aprendi que há uma separação. Há uma separação. Porque antigamente acreditava-se que a pessoa era cheia do Espírito Santo quando ela se manifestava na igreja, né? Quando virava aquele falar em línguas, isso era ser cheio do Espírito Santo. Mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. É um dom que foi lhe dado, porém, você está manifestando ele. Mas o agir do Espírito Santo, ele começa na vida do cristão desde o momento em que ele aceita Cristo, que ele declara a sua fé, o Espírito Santo trabalha na vida dele. Então, eu acho que tem que haver interesse realmente dos membros ou das pessoas nessa separação. Porque eu falo porque eu vivi muito com essa dúvida. Então, hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, através de estudos, eu vim aprender que realmente o mover do Espírito Santo está desde quando o crente aceita Cristo. Que é Ele que vai nos tocar naquilo que não agrada a Ele, que não agrada a Deus. Amém, irmã. É isso aí. Na verdade, nós cremos que o agir do Espírito Santo é desde o momento da conversão, que nós somos selados. Na verdade, a gente vai falar sobre a obra do Espírito Santo mais adiante, né? Hoje nós estamos falando da pessoa, mas nós vamos falar da obra do Espírito Santo no homem, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, a obra do Espírito Santo no Antigo, no Novo Testamento, a gente vai falar mais para frente. Mas, como você disse, a partir do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já age em nós. Pode falar, irmão Gerson. Essa questão do Espírito Santo já, desde o começo da igreja, que já deu problema, né? Devido à compreensão do povo. A questão da língua, por exemplo, Paulo já teve uma dificuldade na época, ele teve que ser até radical para explicar isso, né?
as pessoas achavam que o falar em língua era estar no auge, ser melhor do que os outros, né? Que falava em língua e os outros não. E Paulo procurou quebrar isso quando ele disse que preferia falar 5 palavras no seu próprio entendimento do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Porque aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então, não que Paulo tenha condenado o falar em língua, mas ele diz que o dom de profecia é mais importante do que o dom de línguas. Então, já houve confusão desde essa época e a coisa continuou, e até hoje. Me lembro que a Igreja Batista, por exemplo, teve uma época que era muito radical nessa questão, e aí ficava um extremo de lá, outro de cá, né? A igreja condenava qualquer manifestação que se dizia que era do Espírito Santo, né? E então, depois de um tempo para cá, ela chegou à conclusão que não era bem assim também, que o Espírito Santo realmente age, né? Mas age da sua maneira, da sua forma, não é da maneira que eu quero. Se os dons é dividido a cada um conforme o Espírito Santo quer e não como eu quero, né? Então houve essa confusão e ainda hoje há, porque as pessoas confundem muito essa questão da ação do Espírito Santo. A maior ação do Espírito Santo na vida de um cristão é a sua conduta, é a sua maneira de ser. O Espírito Santo conduzir ele de forma honesta, de forma segura, de forma a testemunhar e se destacar pelo seu testemunho. Isso é obra do Espírito Santo na vida do indivíduo, e não ficar pulando e gritando, feito doido. Paulo condenou também isso. E se porventura se entrar alguém na igreja, não pensa que está todo mundo louco, né? O indivíduo não vai entender nada. Então o Espírito Santo é para esclarecer, não para confundir, né? O Espírito Santo veio para unir, não para dividir, né? E o povo, ainda hoje, o cristianismo é meio dividido nessa questão da ação do Espírito Santo na vida do indivíduo, né? Indivíduo que às vezes tem uma vida que você, conhecendo a vida dele, você vê que a vida dele está totalmente desequilibrada, né? Mas o indivíduo quer fazer 1001 coisas, dizendo que é o Espírito Santo que atua na sua vida. Então é algo assim bastante confuso, e o que a gente tem que entender é que o Espírito Santo está conosco para nos orientar, para nos guiar, para nos ensinar. Essa é a sua função, e às vezes eu fico pensando como o Espírito Santo sofre, né? Às vezes, saber que o elemento está errado, né? Ele quer colocar o indivíduo no caminho certo, e o indivíduo está andando de caminho contrário. Ele não pode obrigar o indivíduo a ser aquilo que ele não quer, porque o Espírito Santo atua na nossa vida à medida que damos lugar, né? Você dá lugar ao Espírito Santo a agir, ele vai agir. Se não dá, ele não pode agir, porque Deus não tira o nosso livre-arbítrio, né? Então, quer dizer, se o indivíduo entende que o Espírito Santo veio para lhe orientar, e ele busca essa vida, com certeza ele será uma bênção, né? Sem falando língua, não falando língua, né? Se manifestando de alguma forma ou não, mas o Espírito Santo está aí para agir em nossas vidas para o bem, né? Daquilo que é feito para o bem, com boa intenção, na vida do cristão, a compaixão, a misericórdia, né? Tudo isso são ações do Espírito Santo na vida do cristão. Ninguém é bonzinho o suficiente para fazer algo por alguém. Quando faz, é movido pelo Espírito, né? Então, quando ele dá lugar ao Espírito, a coisa começa a mudar na sua vida. Amém. Como o José estava falando, e a gente também tem que tomar cuidado, porque pode ter o extremo, né, irmão? A gente falou que tem gente que exagera, e por que alguns exageram? Porque há coisas, como a gente falou aqui, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Outras igrejas também, por causa disso, por causa desse exagero, não tem uma certa liberdade com o Espírito Santo. Que hoje é praticamente uma geladeira, uma igreja que não tem a ação do Espírito Santo, com medo de extrapolar. Porque você pode ver, irmão, tem lugares assim que você basta dar um glorinha assim, aí já pega fogo. Então muitas igrejas têm o medo disso. Só um minuto, irmão Silvio. Só tenho medo disso. E aí, como se pode fazer isso? Deter o Espírito Santo. O Espírito Santo não age
né? Não age, não há ação do Espírito Santo porque as pessoas têm medo, na verdade, isso. Eu falo aqui para vocês, irmão, porque é uma experiência que eu já vivi, eu posso falar aqui para vocês, em relação ao dom de línguas, e eu presenciei isso, irmão. E foi a única vez e foi incrível, e eu acreditei que foi de Deus mesmo, e eu, irmão, porque muitas vezes me chamam até de muito cético, porque tem coisas que é difícil eu acreditar. E aí eu estava numa igreja, quando eu não congreguei mais aqui, fui para uma igreja batista e ela é renovada. E nós estávamos no culto de missões, irmão, no culto de missões. E a igreja estava lotada. E de repente, irmão, uma irmãzinha sentada assim na cadeira normal. Eu já falei para alguns irmãos isso já até falei até na aula dos jovens. E essa irmã, foi um silêncio, e essa irmã se levantou, irmão, falando em chinês no culto de missões. Ela falava e ela interpretava, não houve outro intérprete. Ela falava em chinês, a igreja da China clamando por missionário, a igreja da China clamando para que nós pudéssemos interceder, e ela mesma interpretava. A igreja, num silêncio absurdo, só a irmã falando em chinês e interpretando. Ela falava em chinês e depois interpretava em português para a gente entender. Aquilo foi tão tremendo que eu falei, olha, isso sim eu acredito, irmão. Houve um trabalho do Espírito Santo ali. A igreja da China estava clamando. E foi usado naquela hora, usado a irmãzinha, irmão, que mal fala na igreja. Ela se levantou e começou a falar. Eu não vou acreditar nisso? Eu sou doido de não acreditar nisso? Houve um propósito, era um culto de missões, a China estava clamando. Deus usou aquela irmã. Também só vi nesse dia. Não vi mais. Entendeu? Pode falar, irmão Silvio. Tá ligado o microfone dele? Oi? Ah, tá bom. É interessante essa doutrina do Espírito Santo, a gente observar, que a gente comenta muito sobre isso e vê muitas coisas. Os irmãos têm todo o conhecimento total do que se faz com realmente a doutrina do Espírito Santo. No início da abertura da escola, o irmão falou sobre a triunidade de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é um só. Não existe três deuses, existe um Deus único, Criador de todas as coisas. Ele mesmo falou que era único. Eu sou o único Deus que sempre existiu na eternidade, existirei hoje e para sempre. Aleluia, amém. Eu também sou pentecostal, viu, meu irmão? Eu acredito que a igreja só surgiu, a igreja de Jesus, ela começou a se proliferar depois que o Espírito Santo no dia de Pentecostes, desceu em Jerusalém, não é isso? Aí o Espírito Santo de Deus espalhou a palavra de Deus através dos homens que tinham essa missão de proclamar a palavra de Deus, dada por Jesus, o Espírito Santo, Deus, próprio Deus, Emmanuel conosco, Deus conosco. E nós estamos aqui hoje falando sobre isso, sobre o mesmo tema. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está aqui conosco também, em todas as igrejas que estão reunidas hoje na face da terra, enaltecendo e aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu gostaria de frisar um seguinte detalhe. Eu, meu irmão, estou com relação a tudo o que está acontecendo no mundo e no Brasil, eu estou repensando a minha situação de homem crente, de homem temente a Deus. Eu tenho realmente orado a Deus e pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus, para me esclarecer, me convencer que eu estou certo ou se eu estou errado. Mas de acordo com tudo, com toda a leitura que eu estou fazendo com relação a isso, Deus está me mostrando que está muito difícil hoje caminhar como crente. Muito difícil. Eu gostaria que os irmãos, a igreja, orassem por mim também, que eu estou precisando. Então, estou repensando a minha vida toda.
Porque esse bicho, vou falar bicho, ele está colocando máscara na nossa cara. Mas quando a gente tirar a máscara, a gente vai ver realmente quem nós somos. Quando o ladrão ele vai roubar, ele usa o quê? Ele usa máscara. Ele tira a máscara para ninguém conhecer ele mais depois do roubo. Então esse bicho ele está fazendo, me deixando nessa condição de fazer escolha. E a própria palavra de Deus ensina isso também para a gente, que a gente deve fazer escolha. Boa escolha. Eu quero que Deus, que o Espírito Santo de Deus me conduza para boa escolha. Não fique nesse muro errado, mas eu passo. Pule para o muro certo. Eu não quero estar no erro. Não, 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 não. Eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje me esclareça isso. Está muito oportuno a escola dominical, está muito boa. Eu estava orando por isso hoje. Estava ansioso para chegar domingo para vir na escola dominical. Obrigado, viu, meu irmão? Amém, irmãos. Hoje, igual o senhor estava falando, hoje a gente vive um momento muito difícil, né? E a igreja também está passando por esses momentos difíceis. Na verdade, o mundo todo está passando. E eu acredito que esses momentos que a gente está vivendo aqui, irmãos, é um aprendizado, né? É um aprendizado. A gente vai ter que rever muitas coisas, né? Igual o irmão Silvio é emocionado falando, isso é obra do Espírito Santo, irmão, quebrantando o irmão Silvio, e ele está avaliando muitas coisas da própria vida dele. E todos nós estamos mais pensativos com isso tudo. Até quando a gente vai viver essa situação? Mas, irmão, pode ter certeza disso. Deus está no controle, a gente sabe disso. É soberania de Deus, ele está no controle. Irmão, não foi o diabo que mandou esse vírus, não. Não foi a China, como o irmão disse, que enviou esse vírus. Para mim, foi o próprio Deus. E tem uma finalidade disso tudo. A gente vai entender? Vai, um dia, não sei se a gente vai entender na verdade, mas um dia tudo vai ser esclarecido. Um dia, ou aqui, ou não sei lá onde, que vai ser esclarecido. Mas o que é importante é a gente estar vivendo aqui. A gente está vivendo, independente dessa epidemia, nós estamos aqui. Estamos falando sobre Deus, falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O irmão Silvio é um apaixonado por a Escola Bíblica Dominical. A gente vê isso nele. Ele, se ele pudesse, ele estava aqui todos os domingos. Você entendeu? Isso é maravilhoso, irmãos, porque hoje em dia, infelizmente, a gente está não mudando de assunto, mas isso aqui que a gente está fazendo é muito raro nas igrejas hoje. A gente parar para discutir, ter liberdade dos irmãos falar. Não é todo lugar, não, que você tem a liberdade de poder falar. Se você não crê, se você crê diferente, você não pode nem abrir a boca. Mas como louvado seja Deus que nós somos de uma igreja batista, então a gente pode falar o que a gente pensa, independente se o irmão concorda com a minha posição ou não. A gente aqui tem, a gente fala e a gente vive em comunhão, e a gente vive em unidade, como o pastor tem pregado aqui, e a gente vai seguindo. O nosso alvo é o céu, irmão. Nosso alvo é o céu, não por merecimento nosso, merecimento, na verdade, pela obra da cruz. Então nosso alvo é o céu. E tudo isso vai passar, viu, irmão Silvio? Pode ter certeza disso. Manju, fala no microfone, irmã. A palavra de Deus fala, buscar e você acharás. Então, nesses momentos difíceis, a gente cada dia mais tem que estar buscando a presença de Deus. E para muitos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida é loucura. Eu mesmo já passei por isso quando eu sofri acidente, que eu orava lá, porque eu desenganada que nunca mais ia andar, por toda a comissão médica. E eu olhava, a minha janela dava para o céu, assim, eu olhava e eu tinha meus filhos pequenos e eu conversava com Deus e eu via a figura do Senhor. Eu vi. Aí quando o pastor Onésimo da igreja da Brasilândia, ele foi me visitar e eu cheguei chorando e falei para ele, né, que eu tinha certeza que eu ia ficar boa, que o Senhor tinha falado comigo, tinha me mostrado, tudo, contei. Aí ele riu, aí falou para mim assim, tá bom, minha irmã. Entendeu? Quer dizer, acho que ele achou que eu estava delirando, eu estava louca, mas eu senti. Passei todo o processo, nunca esfriei aquilo, porque às vezes você fala com a pessoa e você vê uma resposta que te esfria.
E eu não, eu lutei e graças a Deus passei um período muito difícil, 3 anos numa cadeira de rodas, sem andar, sem ficar em pé, sem nada, mas o Senhor me conduziu, hoje eu estou andando, estou bem, graças a Deus, né? Quer dizer, são experiência de vida. Por isso que às vezes o pessoal fala, por que você só vive na igreja, não sei o quê? Porque você sabe a ação do Espírito Santo na sua vida, o que ele fez, e você, por tudo que você passa, você não abandona. E quanto àquela história que o irmão falou, que às vezes as pessoas caem, endemoniadas, que são crentes antigos, porque às vezes eles vêm na igreja, mas eles não estão vivenciando, eles não entregaram realmente a vida deles para Jesus. Quando não estão aqui dentro, lá fora estão fazendo outras coisas que não agradam a Deus. E o inimigo se manifesta, toma posse da vida daquela pessoa. Então, por isso que a pessoa tem esses problemas. Que é aquele que realmente trabalha, está buscando em oração, não vai viver, cair endemoniado, porque já entregou sua vida para ele. Ainda teve transformação de vida. Teve um novo nascimento, Teve né, um irmão? novo nascimento, porque se você não tiver uma transformação de vida, você aceitou ali, se transformou, mas chegar lá fora, você no outro dia está lá fazendo as coisas que você fazia antigamente, porque tem pessoas que têm uma tribulação, irmão, vai aqui, vai acolá, vai aqui, vai acolá, fica perdido, vai em tudo quanto é lugar. Falou que está curando, você vai. Você falou que tem uma macumba lá, não sei aonde, você vai fazer o disparo. Então você está perdido. Então é aí que o inimigo usa as pessoas. Quando você aceita, você tem que estar buscando. É um sentimento, Deus está dentro de você. Por mais que você passe. Irmão, eu tenho tanta luta na minha vida. Quando eu penso que eu vou agradecer, estou na glória, vem outra pá. Vem cada uma que só Jesus. Agora mesmo aconteceu aquela que eu gastei o nosso dinheiro todo de NPS, foi investido num muro. O muro fez 2 meses depois, o muro desabou tudo igual água. Que até hoje eu olho para aquilo, eu não creio como foi aquilo. Porque não foi falta de material, foi tudo feito com ferro grosso, com não sei o que, com não sei o que lá. E caiu. E agora? Agora a gente não tem 1 centavo para fazer, mas em nome de Jesus eu vou levantar ele. E esse mês, em nome de Jesus, eu creio. O Senhor vai dar a vitória, né? Mas, porque a gente está buscando. E a gente vai, o que a gente passa, se fosse outra, não quer saber mais de nada não, vou saber de Jesus, eu vou procurar outro negócio, vou chamar um benzedor aqui, vou fazer não sei o quê, porque tem que, entendeu? É isso que a gente tem que aprender a viver, e cada vez que a tribulação, que é a palavra de Deus mesmo, diz, no mundo tereis aflição, ter de bom ânimo. Então a gente tem que ter bom ânimo, tem que estar orando, entregando a sua vida a Jesus, e cada dia mais a gente tem que estar buscando, para que o Espírito Santo de Deus nos revele, nos guie até o dia da volta do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Meus amados, a minha experiência com o Espírito Santo é muito forte. É muito grande mesmo. Não preciso de ter nenhum sonho de dúvida. É assim. Quantas vezes eu já tive o privilégio de sair de casa, de SAMU, e alguém dizer assim, essa não volta mais. E o Espírito Santo me envolver dentro do SAMU, levando eu a falar do amor, do grande amor de Deus até o hospital. E ainda dizer para eles assim, olha, o meu físico está muito mal, mas a minha saúde espiritual está muito bem. E amanhã na minha igreja é dia de ceia. E Deus sabe Deus sabe que eu vou estar lá. E aconteceu isso mesmo. Eu vim para o culto, sedada, estava no sofá, eu disse, eu moro dentro da igreja, eu vou para a casa de Deus. E chegando aqui sentada, era a hora de ministrar. Eu estava na escala, mas eu fiquei quieta. Não, minto, eu não estava na escala, mas era a Meirinha. E ela chegou perto de mim e falou assim, irmã Geralda, vai a senhora ajudar a se servir. Eu disse, não, filhinha, vai você. Eu não disse nada sobre nada. E ela diz assim, vai a senhora, porque eu aprendo muito com a senhora. Pessoa sábia e humilde, porque, né? Beleza, quando eu voltei para casa, quando eu pus os meus pés dentro de casa, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. A profecia que você mesmo ontem profetizou aconteceu. E dentro da minha casa eu bati palma e dei glória a Deus.
porque eu mesma tinha dito pela fé. Então, são experiências que têm acontecido, irmãos, que não dá para acreditar e nem muitas vezes explicar. Outro dia, não faz muito tempo, Terezinha me levando para os médicos, eu entrei na gastro chorando. Desci do carro chorando. E quando estava sendo lá na médica, eu olhei para ela pegando um remédio assim no armário, eu olhei nos cabelos dela, e Deus falou, ore. E eu falei, doutora Silvia, Deus quer que eu oro com você. E ela diz assim, ai que medo, porque a clínica hoje está suspeita de ser assaltada. E o Espírito Santo de Deus diz assim, não vai ser mais. Porque Deus quando revela, Ele faz. E de repente Deus me tomou naquele consultório. Eu levantei da minha cadeira, fui até a médica, não pedi se ela aceitava sim ou não. Coloquei minha mão sobre o peito dela e as costas e orei com as palavras que Deus pôs na minha boca. E quando terminei a oração, ela disse, mas que coisa boa, que até o dedão do meu pé arrepiou. Então, são coisas que o Espírito Santo te leva a mover. Quando você vive orando em casa, testemunhando, pregando para tudo que é tipo de pessoas, o Espírito Santo opera de uma maneira que te surpreende. Quando eu estava saindo de lá, eu falei para minha irmã, eu não estou aqui porque eu estou doente. Eu estou aqui porque Deus queria que eu viesse. Só mais uma. Olha, Taíde, meu cunhado, foi um homem turrão, até perto do final. Mas perto do final, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, ele vai se converter e eu vou recolher, ore com ele. E eu pedi para minha irmã, porque ela também é meia turrão, assim, Dora, eu gostaria de vir orar todos os dias com o Taíde, eu posso? Só que você tem que orar muito baixo, porque ele não gosta de falar alto. E eu continuei orando com ele. A família dele veio aí, eu falei assim, olha, você tem olhado pelo seu cunhado? Eu falei, eu tenho orado e Deus vai fazer e vai recolher. Aí eu continuei orando. Às vezes eu ia lá, orava com ele, Dora não estava, eu subia e orava. Beleza, filhinho. Quando foi no dia que ele decidiu, eu fui lá, minha irmã não ia orar, porque eu estava muito mal. Que a minha saúde é imprevisível, é um caso que só Deus para entender. Mas eu falei para minha irmã assim, cadê uma Bíblia? Me dá uma Bíblia aí. E eu subi lá em cima. Eu li o Salmo 121. E no último versículo que diz assim, ó, eu sou a entrada e eu sou a saída, foi o que Deus ministrou mesmo. E quando eu terminei de orar, chorando, do lado de lá da cama, eu fui até ele, cheguei junto dele, peguei na mão dele e falei assim, você não sabe o quanto que eu amo a sua alma, ô Taíde. E eu vou te fazer um pedido e uma pergunta. Se for de coração, da alma, você vai me dizer a verdade. Você decide, filho, porque Deus já tinha me revelado, já tinha orado, já tinha me preparado para isto. Você decide mesmo aceitar Jesus de coração como seu único Salvador, ele olhando em mim, olho no olho e disse, sim, eu quero. Amém. Aí eu fiz aquela oração de gratidão com ele, porque o Espírito Santo quando revela ele não mente, é verdade. Você paga o preço, porque às vezes é difícil, porque você não consegue nem, você tem que chegar fazendo de conta que está só com sede e depois ir lá orar. E depois da oração com ele, de gratidão e de entrega, ele falou, agora você ora por ela, que ela é a Dora, minha irmã. Eu falei, você quer ajoelhar, Dorinha? Quero. Satanás não ficou gostando nem um pouco, fez uma confusão contra mim, que eu disse, aí precisou, eu fiquei muito machucada, magoada, mas precisou o Espírito Santo falar assim para mim, ó, você fez para mim. Quando o Espírito Santo falou, você faz para mim, porque até o cuidar dele lá no hospital, em tudo, eu fui atacada. Mas aí, porque o diabo não gostou, o diabo gosta que mexe com o ninho dele? Não gosta. Mas ele fez salvo. Em pouco tempo eu perguntei, você tem dúvida da salvação do seu esposo? Porque ela nunca deu glória a Deus por isso, nem nada. Ela diz, tanto pastor que orou com ele, e ele foi se converter justo com você? Então, são coisas que não dá para explicar. Só o Espírito Santo entende. Então, quando o Espírito Santo manda, pode ir, irmãos, porque é ele. E quando eu tenho sonhos, como eu sonhei com as filhas dela levando flores para mim, eu estou orando. Senhor, o que é esse sonho?
O Senhor quer que eu vou até elas? Dá oportunidade, porque eu estou indo. Se é o Senhor. Porque ela estava na minha casa, enchendo a minha casa de flores, suas duas filhinhas. Deus quer que eu ore, porque está lá no meu caderno de oração. As duas filhinhas suas. Então Deus tem obra, tem obra, tem obra, tem obra e ponto, acabou. E eu agradeço a oportunidade, porque as experiências são tremendas. De quando o Zé faleceu, Deus tudo, sabe? Quando o Alexandre estava na droga, Deus ia restaurar, restaurou mesmo, enviou condição, que assim, uma coisa assim, natural, que fez só, eu dizia assim, olha, Satanás não suporta joelho dobrado, e Deus atende o que clama. Eu sou mãe e tenho que clamar. Amém, irmão. Que o Espírito Santo possa completar no coração de cada um, se houve alguma dúvida no que eu expliquei. Eu expliquei o que estava aqui dentro da minha alma, e é o que eu tenho vivido. Amém, irmãos? Amém, irmã. Cada um de nós temos na verdade, o nosso particular, nossa experiência com o Espírito Santo de Deus, né? Eu sou testemunha disso, assim, eu lembro quando eu morava na igreja, e eu saía muito cedo, 5 horas da manhã, e eu passava para ir para o ponto, e aí quando eu passava em frente à casa da irmã Geralda, eu via ela orando. E só tinha aquele silêncio, só a irmã Geralda orando. Isso, quer dizer, ela não me falou, eu vi. E é uma intercessora, a gente sabe disso, né? Então, cada um tem a sua experiência com o Espírito Santo de Deus, uma de forma mais, sei lá, como vou dizer, mais tremenda, assim, e outros da forma simples, como o irmão Gilbert falou, no nosso dia a dia, né? No ajudar o próximo, na nossa comunhão com o nosso irmão. Então, cada um tem a sua experiência com Deus, mas é válida, né, irmão? Não são todas iguais. Cada um tem o seu particular com Deus. O que a irmã Geralda teve, de repente eu não tenho isso, né? A irmã Geralda é o particular dela com Deus, eu de outra maneira. Como nós dissemos aqui no começo, que eu falei lá da igreja que aconteceu com o irmão, na verdade, o dia que eu até falei isso a semana passada para o irmão de Jael, o dia que eu mais fui quebrantado por Deus, o dia que eu mais o Espírito Santo me falou ao coração, que foi um quebrantamento total, foi numa igreja super tradicional, numa igreja presbiteriana, irmão. Num momento de confissão, porque eles têm aquele momento de... toda a liturgia tem um momento de confissão, que é um silêncio. E foi um momento que eu não me aguentei na presença de Deus. Que Deus falou tanto comigo naquele dia. E foi tremendo. E foi numa igreja, não foi numa igreja pentecostal. Foi numa igreja, como eu disse aqui antes, muitas vezes, que não tem muita... aquela de falar muito no Espírito Santo. E foi a minha experiência melhor que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Um quebrantamento, sabe? Um reconhecendo quem eu era e que eu precisava de Deus mesmo. Entendeu? Eu tive essa experiência lá. E cada um tem a sua forma de ter a experiência. Fala, irmão Gilbert. Só para completar aqui, irmão. A irmã Geralda estava falando ali, eu estava lembrando do texto aqui de Atos 2, quando Pedro exorta os irmãos. Pedro se levantou, eu vou até ler o texto completo aqui, ó. Então levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo estas a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Então, tudo que a irmã Geralda falou foi aquilo que Joel profetizou. Joel profetizou 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Pedro falou em Pentecoste a mesma coisa. E a gente vê acontecendo hoje. Como é que eu, como cristão, como um seguidor de Cristo, poderia não acreditar nisso? Eu posso até muitas vezes ser cético com algumas coisas que acontecem no mundo. Mas apagar o que o Espírito faz, não reconhecer isso, seria tolice da minha parte. Eu sou, talvez, das pessoas que tem aqui, eu sou muito racional. Eu gosto muito de ver as coisas acontecerem pela razão. Eu sou muito racional. São dois. Não por causa da vivência, né? Eu gosto de ver a razão nas coisas. Mas como cristão, eu sou obrigado. A minha mente eu tenho que crer no sobrenatural. Porque eu já vi e já vivi isso. E vivi também, como você, numa igreja tradicional, numa igreja batista, que ninguém nem dava glória. E eu vivi uma coisa sozinho. Nem minha esposa estava do meu lado e não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu vivi sozinho. Estou com meu filho no braço, o Rafael tinha 2 ou 3 anos, ele estava com bronquite crônica. Quase morreu umas 200 vezes, eu nem sei quantas vezes ele quase morreu. Eu estava com ele no braço, o pastor fazendo uma pregação normal, e eu com ele no braço chorando, e o Espírito me tocando, falou: a partir de hoje acabou.
Não vai ter mais. Isso foi nítido para mim. Deus falou comigo dessa forma. E passou pregando a pregação normal, eu sozinho. Não teve manifestação, não teve nenhum frenesi. E eu fui embora com aquilo. Muito tempo depois eu falei para minha esposa, a partir de hoje o seu filho não vai mais para o médico. Nunca mais ele foi. Por causa daquele problema, não. Teve outro problema. Naquele problema acabou naquele dia. Então eu senti isso do Espírito Santo. Ele falou comigo naquele dia. Foi sozinho. Eu sozinho. Minha esposa do meu lado não sabia o que estava acontecendo. Eu estava com meu filho no braço. Então o Espírito Santo trabalha de várias formas. Ele mostra para todo mundo o que ele está fazendo ou trabalha só no seu coração, só com você. Ele tem a liberdade de fazer. É ele que faz. Então nós não temos esse controle. E quando eu vejo alguém se manifestando, irmão, mesmo que eu esteja cético, eu respeito. Porque, na dúvida, é obra do Espírito. Melhor crer que foi o Espírito que fez. E ele trabalha individualmente na vida de cada crente, né? Cada crente, na verdade, tem a sua experiência, como eu disse aqui antes. A sua experiência é sua. Então, assim, na verdade, eu vou falar tudo isso que a irmã Geralda mencionou aqui, que você falou, que não é verdade. A experiência foi sua, não é verdade? Então, a gente crê que o Espírito Santo pode agir. Fala, Zé. Graças e paz, irmãos. Opa. Amém. É interessante falar do Espírito Santo, algumas interpretações, que até no Antigo Testamento para o Novo, né? Porque no Antigo Testamento Deus se manifestava e para Moisés mesmo. Né? Deus falava com Moisés, é isso, Gelson? E aqui, quando está lá fazendo a obra do tabernáculo, lá em Êxodo 31, disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento e de todo sacrifício. Ele está falando que ele encheu do Espírito de Deus. Né? Por que eu estou fazendo essa comparação? Agora eu vou ler aqui, quando Jesus promete o Espírito Santo de Deus. Porque assim, tem pessoas que se confundem em relação a isso. Agora você vai, eu vou encher você do Espírito de Deus, ou você vai receber agora o Espírito de Deus para que você tenha inteligência. Que na verdade é assim, Jesus foi e falou que ia deixar o Consolador. Né? E isso ia variar da nossa santificação com Deus. Né? De buscar conhecimento, de buscar, aí já é um processo. Eu não sei a palavra, como dizer. Aí Jesus disse aqui, em João 14, a partir do versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. No Antigo Testamento, Deus falava ali com Moisés ou com algumas pessoas. Não era com todo mundo, não é isso? Pela que a Bíblia ensina. E ele está falando aqui que ele ia encher essas pessoas aqui de conhecimento, de habilidade, né? É isso que está falando aqui. Que eu quero dizer o quê? As pessoas confundem, né, algumas coisas do Antigo Testamento, em que Deus falava diretamente, em que Deus estava falando para Moisés, que é construir o tabernáculo e que é dar inteligência para as pessoas. E que o Espírito de Deus, quando Jesus morreu na cruz por nós, no Novo Testamento, e ele falou que ia deixar o Consolador, como você falou, Mauro, a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo e nos entregamos, nós recebemos já o Espírito Santo de Deus, como a irmã falou aqui também, né? É isso que eu quero dizer o quê? Que tem algumas pessoas que falam que ela vai encher a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ela vai colocar o Espírito Santo de Deus na pessoa. Já vi isso no meio do cristão já. Né? É só... Amém. Se quiser falar Na alguma verdade, coisa em cima da minha palavra, Gelson. Porque esse aí, o enchevo do Espírito, enchevos é continuamente, né? O enchimento hoje não vale para amanhã. Então amanhã eu tenho que encher de novo. Na verdade é um processo. Enchevos do Espírito. Enchi hoje, amanhã encher de novo. E sempre assim, né? Exatamente, a gente tem que comer amanhã de novo. A gente almoçou hoje, mas amanhã nós vamos almoçar de novo. Não é isso? Não, quer dizer, a gente não almoçou ainda hoje, a gente vai almoçar. Mas amanhã a gente vai querer almoçar de novo, né? Então esse enchimento do Espírito Santo não é porque eu me enchi hoje, vai valer para amanhã. Não, amanhã o enchevo do Espírito de novo. E assim até o dia da vinda do Senhor. Com certeza. Só para lembrar do encher, que eu acho que é uma coisa que é legal a gente falar, né?
Eu vou ser um pouquinho técnico, tá? Mas é assim, quando o Efésios fala assim, enchei-vos do Espírito, o verbo ele não é o verbo ativo, né? O grego tem verbos ativos, médios e passivos. Né? No português a gente usa 2 verbos, no grego não. Né? Dependendo da terminação do verbo, aí a gente sabe. Então, o enchei-vos, ele não está no ativo. Então, por exemplo, não sou eu que me encho. Vou me encher. Não sou eu que me encho. Isso. Né? Então, assim, o enchei-vos, ele vem de Deus. É Deus quem enche. Né? Então, é Ele quem faz o enchimento. A questão do Joel é questão de abrangência. Né? Então, assim, o que o Zé falou assim, de certa forma, estava muito restrito à atuação do Espírito Santo, pelo menos é isso que o Antigo Testamento mostra, uma certa restrição de algumas atuações do Espírito Santo, mas de forma esporádicas e em momentos de grande necessidade. Não que ele não atuava, ele sempre atuou, porque ele é Deus. Né? Mas o Novo Testamento tem mostrado isso daí, quando a gente lê. Quando Joel promete, que foi até vocês, todo mundo aqui já falou, né, ele promete essa habitação para todos. Então é assim, olha, o povo de Israel sempre foi muito exclusivista. Né? Então assim, olha, você é um líder, você tem um espírito. Você é um escravo, cara. Escravo. Né? Então isso, a própria nação de Israel tinha isso. Aí quando Joel chegou, vai dizer assim, olha, nos últimos dias, o Espírito Santo, né, vai atuar em todas as pessoas, seja homem, seja mulher, seja criança, seja escravo. Não importa, ele vai atuar em todos. Então é isso que o Joel está dizendo. Então aí ele fala assim, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Não vai ter mais essa divisão de classes. Né? Ele ia quebrar essa questão. Então o Espírito Santo ele iria vir sobre todas as pessoas, de todas as classes sociais, de qualquer tipo de pessoa, não ia ter nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de restrição. E é isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Então você vê que no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desce, ele habita em toda a igreja. E é assim que a gente tem que entender. O Espírito Santo ele está em toda a igreja. Né? O termo foi batismo lá? Então foi batizado toda a igreja. É isso. Irmão, a hora está avançando, já é 10 e vai dar 10h15, então só para a gente falar mais sobre um assunto, e a gente vai falar sobre a Trindade, né, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente costuma falar na primeira pessoa do Espírito Santo, na segunda pessoa do Espírito Santo e na terceira pessoa do Espírito Santo. E a gente acha assim, a primeira é mais importante que a segunda e a segunda, né? E assim, a segunda é mais importante que a terceira. Isso não existe, irmão. Isso não existe, né? Deus, como é fácil explicar a Trindade? Não é. Pergunta para Deus se é fácil. Mas não é. Estão tentando até hoje explicar a Trindade. Mas nós cremos. Na hora da fé a gente crê. Mas não existe essa subordinação. Né? Na eternidade, o Gelson me corrige se falar que existe ontologia, né? Que é tudo ser. O ser de Deus, ontologia, não é isso? Existe o ser, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que vai dizer? É uma unicação, é a mesma coisa. Tá? O Pai, Filho e Espírito Santo, claro que aqui também não há essa subordinação. Mas para nós aqui, como eles chamam, acho que eles chamam da economia da Trindade, ou economia da salvação, há, entre aspas, irmão, uma subordinação. A gente fala assim, que o Pai planejou. Deus planejou tudo. O Filho fez o quê? Executou. E o Espírito Santo faz o quê? Aplica tudo isso que foi feito em nós. E aí parece que cada um teve o seu papel, né? Mas, na verdade, isso aqui é tudo um conjunto. Para que nós possamos entender, e a teologia faz isso, faz a economia da Trindade, a economia da salvação. Cada um teve o seu papel na história toda, né? Nessa história toda. Mas não é que um é mais importante que o outro. Não é que o Espírito Santo, por ser a terceira pessoa da Trindade, ela vai ser mais importante que o Deus Pai e o Deus Filho. Não tem nada disso. É tudo igual. Isso, mas para que a gente possa entender, como eu falei aqui, cada um teve o seu papel no plano da salvação, né, na criação, né? Então, só para a gente entender isso, porque senão a gente vai cair no quê? Como foi dito na nossa aula de teologia, aqueles que fazem teologia aqui, sabe, na teoria ariana, né? Porque Ário é do século IV, é isso? Acho que é do século IV. Ário dizia que Jesus era um ser criado, que existe um único Deus e que Deus criou Jesus, que Jesus é uma criatura perfeita, mas é uma criatura e é criado. Isso é uma heresia. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus.
E ele estava lá no momento da criação, assim como o Espírito Santo também. Então, tem que ter muito cuidado, porque se a gente colocar essa subordinação de um ao outro, a gente vai achar que um é mais divino que o outro. A gente vai ter que tomar cuidado com isso, para a gente não cair na heresia e saber que, como eu falei no começo, na ontologia, assim, na eternidade é um só. Mas aqui no plano da salvação, na economia da Trindade, aí, a gente para entender que cada um teve o seu plano, todos em unidade. O Espírito Santo, não sentou o Espírito Santo, Jesus e Deus, e falou assim, como nós vamos fazer? E como nós batistas, não, o Espírito Santo decidiu, decidiu, então ganhou, a maioria ganhou. Não é assim. O Espírito Santo e Deus decidiu, então Jesus, não, Jesus você perdeu. Então não é assim, nós não decidimos, não, há uma unidade. Foi tudo como eu falo, até para explicar é difícil, irmão, a Trindade. Então, quer dizer assim, pensa, Deus planejou. Que é mais fácil da gente entender, eu acho, né? Eu acho que é mais fácil. Deus planejou. Jesus executou a obra. E o Espírito Santo que hoje habita em nós, aplica tudo isso que foi feito. É através do Espírito Santo que nós entendemos tudo isso. É através do Espírito Santo que a gente entende o planejamento do Pai, a obra da cruz, como a gente já falou. Irmão Silvio, pega o microfone. Porque senão as pessoas em casa não ouvem, né? Interessante, eu estava observando o irmão falar, me veio na lembrança o seguinte: Pai, Filho, Espírito Santo. Não existe divisão, é um poder único. Se existir divisão, não for poder único, aí tem briga no céu. Tem briga no confusão, céu, né, irmão? Tem briga no céu, igual tem briga aqui na Presidência da República, Supremo Tribunal Federal e o TJ. Aí tem briga. Mas neste poder único, Pai, Filho, Espírito Santo, não tem briga, ele é único. Deus Trino, único Deus. Obrigado, viu, meu irmão? Amém. Eu escrevi aqui, ó, não há subordinação nas pessoas da Trindade. Há plena igualdade na eternidade entre as pessoas da Trindade. É uma igualdade. Fala, irmão Gerson. É interessante notar que, às vezes, as pessoas querem separar as três pessoas e é uma coisa que a gente só entende pela fé. Não adianta querer entender através do raciocínio, porque é impossível, né? Deus é único, né? Jesus disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. E acabou, não tem divisão. Né? Quando se fala na criação, a gente pensa no Deus Criador, né? Você esquece o Espírito Santo, esquece Jesus, é o Deus, né? Criou os céus e a terra, mas Jesus diz que sem Ele, se referindo a si próprio, ele disse, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, ali na criação era a Trindade, né? Então não adianta a gente pensar que Deus é um ser, o Espírito Santo é outro, Jesus é outro, né? Apenas a gente vê isso na manifestação, na ação, né? Mas, na verdade, Deus é único, né? O amor que Deus tem por nós é o mesmo que Jesus e é o mesmo que o Espírito Santo. Então, a gente não pode querer explicar a Trindade, porque é impossível, é aquilo que nós já falamos tantas vezes, né? É um indivíduo finito, querer explicar o Somos infinito, limitados. querer entender, não vai adiantar. Nós vamos entender apenas o que foi revelado, e olhe lá, com muita luta para entender algo que foi revelado, né? Jesus, conversando com Nicodemos, ele falou sobre isso, né? Se eu te falando de coisas terrenas, não cresce, quanto mais se falar das celestiais. Então, nós somos limitadíssimos, né? E a nossa ação no mundo é através do Espírito Santo. À medida em que você dá lugar ao Espírito Santo, você faz algo, senão, você não faz nada. Aqueles que procuram ser mais íntimos do Espírito Santo, sempre é os que realizam mais alguma coisa, né? E aqueles que não dão essa liberdade, vai ficar sempre ali marcando passo sem chegar em lugar nenhum.
Então é necessário que a gente entenda isso. Não adianta querer explicar. Você tem que procurar pedir a Deus sabedoria para entender, porque diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos todos os dias da nossa vida, mas as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. A coisa mesmo na Bíblia que não tem explicação. Não adianta o indivíduo estudar teologia a vida inteira que ele não vai explicar, porque são coisas de Deus, né? São coisas encobertas, como diz a palavra, né? Que as reveladas a gente vai lutar, vai estudar, vai conseguir, mas as encobertas são para o Senhor. Tem coisas que a gente vai passar a vida toda tentando, na verdade, descobrir, entender e não vamos conseguir, né? O Adiel sempre fala, tem coisas que é mistério. Se é mistério, não é para você saber. Né? O que Deus se revelou, como a gente disse nas outras aulas, o que ele se permitiu, né, se revelar, a gente consegue. Tem coisas que, irmão, não adianta a gente querer saber que não vai, que são mistérios, então a gente tem que crer. Embora muitos tentam explicar, como eu disse, a Trindade, na verdade é o ato de crer. Você crê e pronto. Você creu, amém. Agora, muitas vezes tenta explicar, a gente só embanana mais ainda. A gente quer explicar o inexplicável. Aí fica muito mais difícil. A gente está falando aqui da doutrina do Espírito Santo, e a gente falou que o Espírito Santo é Deus, e que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Como a gente disse, o Espírito Santo, no começo, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito não é uma fumaça, não é um frio na espinhela aqui, o Espírito Santo não é um sentimento, não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, nós temos um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal com Ele. Né? Que diz que até quando a gente ora, a gente precisa da ação do Espírito Santo. Que muitas vezes não consegue nem orar, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Você já chegou diante de Deus, irmão, muitas vezes você não consegue nem só chorar, nem só balbuciar, tamanho, você não consegue nem falar. O Espírito Santo intercede por nós, Ele fala por nós. E aqui tem algumas passagens, a gente tem, quando vai falar do Espírito Santo, algumas passagens. O Adilson Jaelson me emprestou esse livro aqui, ó, do Billy Graham, O Espírito Santo, e é um livro fácil de ler. E é um livro tremendo, eu comecei a ler, claro que eu não li ainda tudo, mas é tremendo, irmão, é muito bom. E é um pastor batista que todo mundo conhece, foi o maior evangelista do século XX, né? E é tremendo, a gente lê o livro, você fala, nossa, livro bom, leve de ler. E diz aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E o Espírito Santo fala. Se o Espírito Santo fala, uma coisa vai falar, uma energia vai falar? Não, o Espírito Santo fala. E aqui no Apocalipse 2:7, porque a gente não pode falar falando do Espírito Santo sem citar algumas passagens da Bíblia, não, a gente está falando da gente mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho da Bíblia. O problema é enxergar aqui, irmão, que a vista é só Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei de que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É o Espírito Santo falando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem diz alguma coisa. Quem diz, fala. O Espírito Santo fala. E o Espírito Santo também, irmão, ele intercede, como eu falei agora. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Quem pode interceder por nós? Somente uma pessoa, não é isso? Uma coisa, uma força, não pode interceder por ninguém. Entendeu? É uma pessoa. Outra coisa, ele guia. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8:29. Ele guia, ele é aquele que nos dirige. Só mais uma aqui, que está no livro aqui do Billy Graham, que fala sobre a pessoa de Jesus, né? A pessoa do Espírito Santo. Ele nomeia, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, pois o Espírito Santo os pôs como os guardiões do rebanho, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Atos 20:28. Ele nomeia. Entendeu, irmão? O Espírito Santo é uma pessoa. E quando nós chegamos para orar com o Espírito Santo, é como se nós... Quando a gente fala igual a gente fala com uma criança, muitas vezes, né, para poder entender, como se ele estivesse sentado aqui, fala com ele. Fala com o Espírito Santo. Não é algo tão distante de nós, né, irmão? O Espírito Santo está em nós, na verdade.
Ele está em nós, como nós dissemos no começo aqui, é aquele que nos levou à conversão e é aquele que faz morada em nós. Então, vamos falar com ele. É através dele que nós vamos chegar até Deus, né, irmão? Fala, irmão Eduardo. O microfone para o irmão Eduardo lá, por favor, gente. Você estava falando aí em Efésios 4:30. Não apagueis, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Quer dizer, ele fica triste, né? Ele tem vontade, ele fica triste, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, e a Bíblia vai falar, para todo pecado é perdoado, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, aí não tem... Aí é sumário, né? É o único pecado que não tem perdão, né? É, não tem perdão. E aí você está falando aí do entristecer o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? A gente entristece o Espírito Santo quando a gente peca, irmão. Também. Eu creio. Mas no momento que você peca, imagina, você tem o Espírito Santo, o próprio Deus, morando em nós. Então, imagine os lugares que você está indo. Você está levando o Espírito Santo de Deus, irmão, não está? Onde você tem se enfiado? Em que lugar que você tem? O que você tem visto? O que você tem olhado? O que os seus olhos têm contemplado? O Espírito Santo está em nós, irmão. Então, quer dizer, você está levando o Espírito Santo em todos esses lugares. O que você tem falado, é verdade. Tudo assim, imagina, o Espírito Santo está em você e você tem feito pecado, feito coisas erradas. Estou falando que a gente não vai pecar, como a gente já disse. A gente erra, irmão. E a gente erra muitas vezes. E a gente está levando o Espírito Santo para esses lugares, o próprio Deus, né? O próprio Deus que habita em nós. E isso é grave, né, irmão? Acho que alguém quer falar, irmão Gerson? O Espírito Santo, ele é tão importante em nossas vidas que ele se preocupa com a coisa mais importante da vinda de Jesus Cristo ao mundo, né? E de tudo que Jesus Cristo fez no mundo, o mais importante para nossas vidas é a salvação. Glória a Deus. A salvação das nossas almas. E o Espírito Santo foi quem promoveu, digamos, a obra de missões, quando ele disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, Barnabé e Saulo... Escolheu, né, irmão? Ele escolheu os dois. Isso, foram escolhidos, não saíram assim por acaso, né? A igreja os enviou, mas quem separou foi o Espírito Santo, né, para serem enviados para tratar dessa obra que é, sem dúvida alguma, mais importante, né, que nós temos, e de tudo que nós temos na vida, o mais importante é a salvação, que é a única que é eterna, que permanece. Tudo na nossa vida passa, às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, e é como a própria palavra diz a Marta, Jesus disse a Marta, Marta, mas estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, e uma só é necessária, né? E essa uma só que era necessária é o que Maria estava fazendo, está aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Então a palavra em nossas vidas é o mais importante, porque ela nos leva à salvação, né? E o Espírito Santo é o trabalho mais árduo do Espírito Santo, é nessa área, né? Às vezes eu fico pensando, já houve um tempo que a igreja se preocupou mais com isso, né? Em pregar o Evangelho, em abrir congregações, em lutar por isso, né? Mas chegou um tempo que houve uma acomodação muito grande, a igreja está meio que acomodada, né? E eu creio que isso, sem dúvida alguma, entristece o Espírito, como o irmão lembrou ali, entristece o Espírito de Deus, porque ele sabe que essa é a parte mais importante da igreja, é pregar o Evangelho. Foi o que Jesus ordenou, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque é daí que vem a salvação. Através do Evangelho, é como diz Paulo, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é o Espírito Santo que conduz a igreja nessa direção. E quando a igreja negligencia isso, com certeza o Espírito Santo se entristece, porque muita gente vai perder a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Na verdade, é o pecado, irmão Gerson, é o pecado da omissão, né? Nós sabemos o que nós temos que fazer e não fazemos. Isso é pecado, né? É o pecado da omissão. Você sabe, todo mundo foi dada a ordem.
e de por todo mundo pregar o evangelho. E quando você não faz isso, né? Aí você está sendo omisso, né? Irmão, ó, alguém mais vai falar? A irmã... Irmãos, e também nós temos que ver uma coisa. Por que as pessoas acham tão difícil você ser cristão? Porque o trabalhar de Deus na vida do cristão, ele é de dentro para fora. Quando o Espírito Santo de Deus, ele trabalha o seu caráter, o seu eu, né? Então ele trabalha de dentro para fora. Não adianta você querer fingir, porque você não vai fingir muito tempo ser uma pessoa que você não é. Como diz o irmão Silva, a máscara um dia vai sair, né? A máscara, ela vem à tona, a verdade vem à tona. Então, é difícil, por quê? Porque o Espírito Santo, como foi falado aqui, ele nos fala, ele nos alerta. Ele fala, não vá por aí, não é por aí, não é assim. Então, quando nós o entristecemos, é quando nós não ouvimos. Quando a gente deixa o nosso eu falar mais alto. Quando o nosso caráter, a nossa pessoa má, ela domina o espírito, aí ela cala ele. Aí no calar do espírito que ele se entristece. Porque ele viu que o seu espírito, ele não está crescendo, ele não está evoluindo. Quando a sua carne prevalece. Por isso que as pessoas falam que é tão difícil. É difícil porque Deus trabalha de dentro para fora. E o de dentro não tem como esconder. É verdade. Né? É verdade. Então é por isso que Essa essa a gente intimidade entristece, né? a gente tem que buscar. Porque quando a gente ouve o Espírito, aí sim, a gente vai falar, Senhor, tem misericórdia. Não somos nada sem a tua presença dentro de nós. Por isso que hoje em dia as pessoas falam que é tão difícil ser cristão. Mas não é difícil. É que quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito, sabemos que estamos entristecendo ele e alimentando a carne. E o que está acontecendo no mundo é isso, né? São pessoas que não querem deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí, quando ele se cala, não tem o porquê, né? Prevalece a carne. Nós possamos buscar, ouvir mais ele e deixar ele falar mais. Porque ele sempre nos alerta, irmão. A Bíblia nos diz que o Espírito nos alerta, né? É que nós possamos não tampar o ouvido para ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmão, aqui na internet, no chat da transmissão ao vivo, a Pamela Ferreira está perguntando o que pode ser considerado blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem vai responder ali é o irmão de Jaelson, nosso teólogo. Porque isso aí... O livro do Billy Graham tem. Vou chegar lá. Eu vou chegar. Você vai ficar ouvindo spoiler. Não tem problema. Tem duas posições, né, que são interessantes. A passagem mostra lá o grupo de religiosos vendo Jesus realizando um milagre e eles falando que aquele milagre não veio de Deus, veio pelo chefe dos demônios. Então o quadro é esse. Então, mas por que eles fizeram isso? Por que eles acusaram Jesus de estar fazendo algo que era de Deus e atribuindo ao demônio? Porque eles estavam totalmente incrédulos. Então, assim, uma das posições é a seguinte: Jesus estava lá em pessoa, né, realizando milagres, né, no seu ministério terreno, né, fazendo milagres, curando, trazendo palavras de salvação para as pessoas. E naquele período as pessoas endureceram seu coração, no período que o noivo estava. Então, nesse período que o noivo estava, né, as ações que eram contrárias, incrédulas, e aquela coisa que a gente fala de endurecer o coração, né, acabou acontecendo essa blasfêmia com o Espírito Santo, que chegou num grau, é o grau de rejeição e de incredulidade, é a melhor expressão. Então, a maior grau, né? O grau... Isso, chegou no maior grau de rejeição e de incredulidade à pessoa e à obra de Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Para nós entendermos por que não tem perdão também, é só a gente lembrar, quem é que convence do pecado?
é o Espírito Santo. Então, assim, a pessoa rejeitou e não foi convencida, não aceitou esse convencimento do Espírito, ela vai chegar, e só Deus sabe qual é esse grau, chegou num grau de incredulidade que o Espírito Santo simplesmente falou assim, olha, não quer. Não é? Aí as diferenças estão no período. Alguns estudiosos acreditam que foi para a época de Jesus. Então, é como se hoje não tivesse mais. O Billy Graham e outros autores já acreditam que não tem esse período de tempo. Né? Então, e aí ele faz o alerta. Qual é o alerta? Né? O alerta é o seguinte, se você tem oportunidade, se você ouviu a voz do Espírito Santo, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque você está andando por um caminho, né, que pode alcançar um grau, né, em que você não tem mais como vir. É esse o perigo, né? Aí nesse caso já poderia ser para qualquer época, mas o risco é isso. Então blasfêmia com o Espírito Santo é rejeição. Né? Não confunda com ignorância, porque ignorância... É um alto grau de incredulidade, isso, na verdade. Ignorância é assim, como você mesmo falou, às vezes eu estou aqui, eu não entendi direito o que aconteceu. Pode ser uma ignorância minha. Eu falo, não foi de Deus. Não é? Hoje a gente é vacinado porque a gente toma cuidado. Fala assim, se eu não entendi nada, eu prefiro acreditar que é de Deus. Então é uma certa de vacina. Mas assim, isso não é blasfêmia, isso é uma ignorância nossa, uma falta de entendimento. Então, isso, porque a pessoa fala, então se uma pessoa ali foi curada, você falar que não é de Deus é blasfêmia? Fala, não, se você crê em Deus, se você ama Jesus, pode ter sido só uma ignorância da sua parte, uma falta de entendimento que eu acredito que todo mundo tem. Então a blasfêmia é isso, é esse excesso de rejeição, esse excesso de incredulidade, é realmente endurecer o coração de forma contínua à obra de Deus. Isso é blasfêmia. Bem colocado. A blasfêmia com o Espírito Santo não é pecado para cristão. É isso. Amém, irmãos? Então... Não é pecado para cristão. Acho que tem mais uma pergunta? Não é pecado. Então, você estava falando sobre o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, baseado na Bíblia, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E eu entendo da seguinte forma também. E aí muitas pessoas, tanto o cristão quanto o que não é cristão. Quando você se ira com alguém, ou se você faz qualquer coisa, um adultério, alguma coisa, você está blasfemando, ou seja, não está cuidando de forma correta do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso também eu acho que pesa e muito, né? Na verdade, você tá pecando, né? Você tá pecando. Não é um você blasfêmia. não tá cuidando Como o irmão explicou agora. tempo, né? Na verdade, irmão, se a gente for analisar friamente falando, qualquer coisa que nós fazemos com o nosso corpo, a nossa saúde, na verdade. Exatamente. A gente vê aqui que nós temos que cuidar da nossa saúde, porque nós somos templo do Espírito Santo. Né? É claro que existem pessoas que já falam que a pessoa não pode ser gorda porque tá falando que ela não cuida da saúde, mas existem vários fatores, porque a pessoa é obesa, porque a pessoa tem vários fatores de saúde. Mas a gente tem aqui a experiência do irmão Gerson, que tem mais de 50 anos e tem a saúde assim, faz Cooper, anda. Exato. E faz tudo, e está com a saúde em dia, e cuida da saúde dele, está cuidando. A gente não pode comer demais, a gente não pode comer muita coisa que nos faz mal, porque nós somos templo do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Exato. Amém? Vamos encerrar, irmão, porque já passou da hora 10 minutos. A blasfêmia com o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Nunca terá, né? Porque na verdade quem blasfema com o Espírito Santo não vai chegar a esse ponto de se ajoelhar e pedir perdão. Se ele não... como você falou aí, na verdade chegou um grau que não tem mais para onde passar. Como diz, transbordou, né? O limite chegou. Chegou no limite porque uma pessoa não vai ter perdão porque ela não vai se arrepender e ela não vai crer. Exato. Entristecer, como Efésios 4:30 aí que falou. Amém. E se arrepende verdadeiramente, né? É isso mesmo.
Amém, irmão? Deus abençoe a todos, obrigado por estar aqui. A semana que vem nós vamos falar mais e vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, como ele agia no Antigo Testamento, como ele age no Novo Testamento. No Espírito Santo, no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo, só veio no dia de Pentecostes, e a gente vai discutir sobre um pouco disso, tá bom? Deus abençoe a todos.